A mensagem dessa manhã tem o propósito de continuar a chamar a sua atenção para a necessidade de orarmos juntos, em concordância, pelos motivos do boletim de oração, porque são motivos importantes. Já temos frisado que não se trata de ler o boletim e orar como uma reza, mas que você se debruce sobre os temas ali colocados e desenvolva a sua oração. Queremos, nesta mensagem também, continuar a tratar do tema que temos abordado nas duas últimas mensagens, essa é a terceira, sobre nossos relacionamentos uns com os outros. No pedido de número 7, quando oramos por nossas famílias, nós estamos examinando as letras D, E e F. A letra D nos incentiva a orar por nosso relacionamento uns com os outros, para que eles sejam bons. Pedimos também que haja santidade, pureza e temor nesses relacionamentos. Pedimos que os relacionamentos conjugais sejam restaurados, saudáveis e livres de todo laço. Obrigado, Isaías. Em todos nós pedir também que em todos nós haja empenho na preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz, como nos recomendam as Escrituras. Quando pensamos em relacionamentos, uma só palavra deve traduzir os nossos relacionamentos, e essa palavra é o amor. Jesus sintetizou o amor em 2 mandamentos principais, que vocês já ouviram tantas vezes aqui. Primeiro o amor a Deus, depois o amor ao nosso próximo. Quando questionado sobre qual era o principal mandamento, Jesus citou 2 mandamentos, ambos extraídos do Antigo Testamento. Marcos 12, 28, diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Primeiro, Jesus, respondendo essa pergunta, citou Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E, em segundo lugar, Jesus citou Levítico 19, 18. E ele afirmou, Jesus: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Depois afirmou: não há outro mandamento maior do que estes. Vamos pensar inicialmente no segundo mandamento mais importante. Talvez você indague: por que começar pelo segundo? Porque ele tem a ver com o primeiro. E vamos depois ver o primeiro. Mas o segundo mandamento, ao citar o segundo, ou melhor, ao falar sobre o mandamento o segundo mais importante, Jesus disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Para que você possa viver esse segundo mandamento, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, você precisa amar-se a si mesmo. Você não pode amar o outro se você não ama a si mesmo. E muitas pessoas pensam que amam a si mesmas, mas têm uma baixa estima, muitas vezes se sentem a pior das criaturas, muitas vezes
sentem um zero à esquerda, muitas vezes ficam tristes consigo mesmo. Isso tem o seu lado bom, o de ficar triste consigo mesmo quando você peca, mas não em relação à sua pessoa. E então é impossível você amar-se como você deve amar-se a si mesmo, a menos que você guarde o primeiro e principal mandamento. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então seria o caso de perguntar: por quê? Porque o segundo mandamento depende do primeiro. Porque a menos que você conheça o amor de Deus por você, você não poderá amar-se a si mesmo e não poderá amar o próximo como você ama a si. Quem de fato ama a si mesmo pode amar o seu próximo. Isso porque você poderá amar da forma como você é amado por Deus, se você buscar amar a Deus como Jesus ensinou que eu e você devemos amar. Aí surge uma pergunta: como amar a Deus assim? Amar a Deus assim como? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Primeiro, naturalmente, você precisa fazer dele o seu Senhor. Você não pode relacionar-se com Deus a menos que você entenda que Ele é o seu Senhor. E você deve amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Então surge a pergunta: como amar a Deus assim? Nós vamos então examinar um trecho no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versos 3 a 6. E o texto diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então vamos examinar o verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora da época, fora de época que rega a terra. Ele começa dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vejam que nós temos que ter o cuidado para não termos a pretensão de dizer: eu já conheço o Senhor, eu já criei nele, criei em Jesus como meu Senhor, meu Salvador, já entreguei minha vida para Ele. Mas o texto fala que esse conhecimento não é o suficiente. Nós precisamos prosseguir no conhecimento do Senhor. O apóstolo Pedro,
na segunda epístola que leva o seu nome, no último verso do capítulo 3, ele diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso dizer, e eu creio que ninguém pode dizer, eu conheço a Deus o suficiente para não precisar mais buscar esse conhecimento. Eu e você precisamos conhecer a Deus além do que já conhecemos hoje. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai descobrir que você não conhece quanto deveria conhecer. Então não é bastante, eu já entreguei minha vida a Jesus e eu estou salvo e vou para o céu. O texto de Oséias é o Velho Testamento ainda. E o Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não é algo que você faz uma vez, ou até mesmo a Bíblia, muitas pessoas dizem: já li a Bíblia toda. Então já conheço. Conhece coisa nenhuma. Eu leio a Bíblia todos os anos e eu fico impressionado com coisas que parece que eu nunca vi, nunca li. E é através das Escrituras que nós conhecemos a Deus. É claro que não é só através das Escrituras. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer a sua vinda é certa. Como o amanhecer a sua vinda é certa. Algumas versões traduzem como amanhecer a sua saída é certa. Que saída seria essa, se lermos assim? É a saída do lugar dele, ele já fez isso uma vez. Ele deixou os céus, veio à terra, mas está falando do segundo momento em que ele vai sair e virá até nós. Salmo 19, 5 diz assim: como é como um noivo, aqui está falando do sol, né? O sol é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Ele vai de um lado para o outro, do nascente até o poente. E o texto de Oséias diz: como o amanhecer, a sua vinda é certa, a sua saída é certa. Porque algumas traduções dizem saída. A saída do sol é certa, você sabe que ele vai sair lá, no lugar que ele sempre sai, e você vai saber que ele vai percorrer o seu caminho e vai se pôr lá do outro lado. Enquanto existir céu e terra, isso vai acontecer. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa, a sua saída é certa, pode ser assim traduzido. Mas o texto diz ainda: ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Há o consenso de que o texto está falando da segunda vinda de Jesus aqui no Velho Testamento. Descerá sobre nós como chuva. É claro que ele já fez isso de certa forma no dia de Pentecostes, quando veio sobre a igreja pela primeira vez e quando ele vem sobre nós. Mas
Aqui fala como chuva fora de época. Jesus disse que ninguém sabe quando ele vai vir. E se alguém soubesse, ia se preparar de última hora para poder não ser pego de surpresa. Mas ele virá como um ladrão de noite, ele virá inesperadamente. E a chuva fora de época é assim também. Por que precisamos conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor? Porque você não pode amar a alguém que você não conhece. Nós só podemos amar a pessoa que nós conhecemos. Inúmeras vezes já temos falado aqui que quando você pensar em casar-se, você vai precisar de tempo para conhecer a pessoa. E muitas pessoas pensam que vão ter realização plena no casamento e não vão ter, porque isso é impossível. Você nunca vai se realizar no outro. Você nunca vai ser feliz por causa do outro propriamente. Só uma pessoa que pode trazer a você a realização que você precisa, e essa pessoa é o Senhor. Agora, por que nós usamos a figura do casamento? Bem, porque o casamento não deve ser buscado como um alvo a ser atingido para você ter vida feliz, bem-sucedido. Bem-sucedido deve ser o seu casamento. Mas eu estou me referindo ao fato de que você não vai se realizar através do outro. Por quê? O outro, como você, é falho, ele tem virtudes negativas, ele tem pontos positivos e tem pontos negativos. E você não vai encontrar nenhuma pessoa perfeita, porque ela não existe, a não ser Jesus. E ele não está disponível para casar senão com a igreja, né? E assim mesmo hoje ele está no céu e a nossa relação com ele é bem diferente da que tiveram aqueles que participaram da comunhão com ele aqui. Pois bem, então, você vai amar essa pessoa porque você conhece. Você vai conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e ainda assim você vai amar. À medida que você conhece, você pode amar. Se você não tiver a ideia fixa de querer mudar o outro, é necessário que você aceite o outro como Deus nos aceita. E Deus nos aceita como nós somos. Quando eu falo nós somos, não é no pecado, não. É claro que Ele nos encontrou no pecado e fomos redimidos do pecado. Mas Ele nos encontrou no pecado, nos tirou de lá, nos resgatou, mas a coisa principal que deve ser destacada é o fato de que Ele não nos aceitou porque éramos mais bonitos, éramos mais dedicados, mais zelosos. Ele nos encontrou no pecado. Então não há mérito em nós, Ele não viu virtude nenhuma em nós. E Deus sabe o que tem no homem depois do pecado, e Ele sabe do que eu e você somos capazes em nós mesmos. Somos capazes de pecar, somos capazes de transgredir, somos pecadores.
E como pecadores, nós não temos nenhum mérito diante dele. Então, ele nos amou quando estávamos no pecado. Por isso que Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, eu citei a questão da maneira como você tem que aceitar a pessoa com quem você vai se casar, mesmo que ela não seja perfeita, mas você ama o que você conhece. Você ama quando a pessoa diz o que você é. Aliás, você ama a pessoa que não esconde de você as fraquezas dela. E aí você vai se identificar com ela, porque você vai ver, puxa, finalmente encontrei uma pessoa que me entende, porque eu também sou pecador. Agora Deus nos entende, nos ama, porque Ele é amor, e Ele não pode fazer diferente. Então, Ele nos ama apesar do que nós somos. E nós somos ensinados a amar o próximo apesar do que o próximo é. Apesar das suas limitações e fraquezas. Mas para isso é preciso que nós recebamos de Deus o amor que Ele nos tem. E possamos entender que Ele nos amou incondicionalmente. Eu repito, não significa permissão para pecar, mas significa que Ele nos achou, apesar de estarmos no pecado quando nós o conhecemos. E foi por isso que Ele nos tirou de lá, para vivermos nele, por meio dele e através dele. Nós então conhecemos o Senhor por meio da sua palavra. E é necessário que nós busquemos conhecer a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus sempre tem sido para mim motivo de gozo e alegria. É um dos momentos mais preciosos do dia quando eu estou com Deus e a sua palavra. Tem determinados livros da Bíblia que são mais difíceis, genealogias, essas coisas, mas a gente passa ali e tira também alguma coisa. Sempre existe alguma coisa que eu preciso saber, até mesmo numa genealogia. Pois bem, nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra principalmente. Essa é a razão pela qual nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Essa é a razão pela qual nós não podemos abrir mão dessa premissa, dessa prioridade que deve caracterizar a nossa vida espiritual. Mas nós conhecemos a Deus por revelação. À medida que lemos a palavra de Deus, Deus se revela a nós. Agora, quando é que Ele faz isso? Quando nós pedimos. O salmista disse: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Então é preciso que antes de cada momento que eu quero ler, estudar, determinar a palavra, que eu peça a Deus entendimento espiritual. É um livro para ser entendido através da direção e orientação do Espírito de Deus. Jesus disse: as palavras que eu lhes digo são espírito e são vida. Então, Paulo, descrevendo-se a si mesmo, ele diz: eu sou carnal e a lei é espiritual. Então, ele falava, no capítulo 7, ele fala da sua incapacidade de por si mesmo guardar a lei, guardar a palavra de Deus. Então, nós precisamos
conhecer a Deus por revelação. Isso se dá quando nós pedimos isso a Ele e nos debruçamos como quem quer entender. Deus não vai se revelar a quem não está a fim de entender. Ele vai se revelar àqueles que querem entender. Já falamos aqui 1000 vezes que é por isso que Jesus ensinava por parábolas, para que eles ouvindo não entendessem, não se convertessem. E ele explicou, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram, e é aquele que ouve por ouvir, então esse não vai entender nunca. Sempre que os discípulos ouviam uma parábola, quase em todas elas eles buscavam a Jesus e pediam, explica-nos a parábola, porque eles queriam entender. E nós só podemos entender se nós pedirmos o auxílio do Espírito. Mas nós também conhecemos a Deus à medida em que nós falamos com Ele. Você não conhece uma pessoa sem conversar com ela. Você precisa dialogar com essa pessoa. E para que você faça isso, você tenha que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11. Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, como é que você dialoga com alguém que você não vê? Você não ouve de forma audível. Mas, à medida em que você fala com Ele pela fé, Ele se revela a você. Ele traz luz, Ele traz direção, Ele traz certeza, traz paz, traz convicção. E você sabe o que tem que fazer numa situação de aflição, de angústia. Eu tenho dito para vocês que eu gosto muito do Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu livrarei e você me glorificará. Tenho visto isso inúmeras vezes acontecer na minha vida. Repito para mim todos os dias esse texto. E o Senhor disse também, então vocês, Isaías 58:9, então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá, gritarão por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Já imaginaram? Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro, Ele dirá, eis-me aqui. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, dita através do profeta Isaías 58:9. Tem uma condição essa cláusula. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. Isso foi dito dentro de um contexto em que Deus estava, ordenou que o profeta denunciasse denunciasse o pecado do povo, a sua transgressão. E o povo estava jejuando, e o judeu normalmente jejua ainda hoje, no dia de Yom Kippur, faz isso uma vez por ano, são 24 horas de jejum, e não vamos entrar no texto, mas Isaías 58 descreve o jejum que eles faziam. Externamente faziam tudo de acordo com o figurino, se humilhavam, vestindo roupas de pano de saco e jogavam cinza na cabeça, faziam um ar de sofredor
Mas Deus disse, não é esse jejum que eu quero. O que Deus está querendo nos dizer lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, é que quando você se aproxima de Deus, você deve ter a sua vida mudada. Você não se aproxima de Deus para continuar vivendo a mesma vida. O conhecimento de Deus implica em mudança de comportamento, mudança de atitude. Então, se você diz que tem comunhão com Deus, que anda com Deus e a sua vidinha permanece estagnada ou não mostra mudanças significativas, então você é apenas um crente formal. O seu ajuntamento não passa de formalidade religiosa, isso não muda a vida de ninguém, nem faz nenhuma diferença diante de Deus. Voltando ao que vínhamos dizendo, Jesus é a maior expressão do amor de Deus, um amor incondicional. Em João 13:1, nós lemos assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E nós sabemos que os apóstolos e discípulos de Jesus, eles demonstraram o tempo todo e em muitas circunstâncias aquilo que o ser humano é, pecador. E demonstraram falhas terríveis. No dia em que Jesus foi preso, todo mundo tirou o time, saíram, fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o texto diz que Jesus os amou até o fim, o tempo todo. Então, Jesus é o parâmetro para nós. Como ele agiu, como ele procedeu, é o nosso paradigma, o nosso modelo a ser imitado. Sobre o amor de Deus, já vimos Romanos 8:5-8, mas existe uma diferença entre conhecer o Senhor na letra e conhecer o Senhor na experiência com Ele. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe quão grande pecador você é. Não tem como. À medida que você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. E você vai saber quão pecador você é. E você vai saber que você é mais pecador do que você pensa. Porque muitas vezes eu e você não sabíamos do que éramos capazes de fazer. Nós somos capazes de praticar horrores, coisas terríveis, mas nós só nos damos conta disso quando nos relacionamos com Deus através da palavra, da oração. Então vamos conhecer-nos a nós mesmos, e o que vai acontecer quando a gente vê quem realmente nós somos e quem realmente Deus é, você vai ficar maravilhado, porque Ele ama você a si mesmo, não por causa do seu pecado, mas por causa da sua capacidade de fazer o que não deve, porque os pensamentos vêm. Claro que eles são sugeridos na maior parte pelo inimigo, mas eles vêm e os pensamentos do maligno são insistentes, são recorrentes,
E é preciso que nós, bom, é preciso não, nós então entendemos, isso nos leva a buscar mais a Deus e a pedir: Deus, tenha misericórdia, me guarda, me protege, me livra, porque eu e você vivemos num mundo de trevas, e para viver no mundo do diabo, nós precisamos viver em comunhão com Deus. Por isso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E é por isso também que Jesus disse que eu não sou do mundo, como também eles não são do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, nós precisamos orar diariamente pedindo que Deus nos guarde do mal, de cairmos em tentação, de pecarmos, de transgredirmos a palavra dele, porque todos os dias somos tentados a fazer isso. Não foi um privilégio de Jesus, como nós vimos no domingo passado, ser tentado pelo diabo. Ele o foi, e não foi só ali no início do seu ministério. Ele foi tentado o tempo todo, foi tentado a não ir para a cruz, a não passar pelo sofrimento que ele sabia devia passar, mas ele pediu a Deus se tinha um jeitinho de livrar ele dessa situação. Em tudo isso, ele, não obstante, não pecou. Mas se nós não vigiarmos, nós podemos pecar feio. Por isso que Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito humano está pronto porque foi regenerado, salvo, redimido, e ele está pronto até para ir para o céu. Mas a carne no qual o Espírito vive, o seu Espírito, onde vive também o Espírito de Deus, a sua carne é fraca. Fraca para obedecer a palavra, fraca para viver o ensino da palavra. Então, quanto mais você o conhece, mais você sabe quão grande pecador você é. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz assim: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quanto mais pecador você foi, mais você vai ser grato a Deus e vai amá-lo profundamente. Se você conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, você conhecerá a si mesmo e terá todos os motivos para amar o Senhor, como Jesus ensinou, citando Deuteronômio 6. Porque se Deus conhece a mim, à medida em que eu o conheço, eu descubro que quem eu sou e quem Ele é, olha, eu tenho todos os motivos para amá-lo. Todos os motivos para amar, porque ninguém até hoje nos amou dessa maneira. E esse amor foi revelado na pessoa de Jesus. Quando ele foi à cruz por nós e nos amou de forma bem conhecida de todos nós. Então,
Dessa maneira, como quando eu sou aceito, então, bom, vamos em frente. Jesus respondeu, Marcos 12, 29 e 30, o principal é: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Mas o Senhor, depois de dizer em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como amanhecer a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. O Senhor então pergunta, no verso 4, que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Efraim é a forma de Deus se dirigir ao povo dele que vivia no Reino do Norte. Efraim veio a ser, o Reino do Norte veio a ser chamado por Deus de Efraim, porque era a principal tribo do norte. E ele diz, que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Houve um tempo em que o reino se dividiu. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido, o reino do norte ficou independente e Judá veio a ser o reino do sul. E Judá tomou esse nome porque era a principal tribo que ficou no sul do país. Então, o Senhor diz, que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? É uma expressão para falar de todo Israel. Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho de madrugada que logo desaparece. É um amor que some quando nos deixamos levar pela carne, pelas seduções do mundo, pelas influências de N situações e fatores que podem nos cercar. Então, é um amor efêmero, é um amor que dá e passa. Então, o que o Senhor está dizendo é que o amor do povo dele era um amor superficial, efêmero, passageiro. Jesus citou o profeta Isaías quando disse o que está registrado em Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que o Senhor está dizendo? Que a dedicação deles a Deus era só formalidade. Era através de palavras e procedimentos litúrgicos, se assim podemos dizer, procedimentos religiosos. É por isso que o texto de Isaías diz assim, Isaías 29, 13 a 16, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Ele não está se referindo à palavra dele, mas a mandamentos que os judeus criaram, leizinhas que eles criaram e que eles valorizavam mais do que as que o Senhor havia, os mandamentos que o Senhor havia estabelecido na sua palavra. Então, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, regrinhas.
Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios, aqueles que se tinham na conta de sábios, para ensinar coisas que Deus não tinha ensinado, será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Deus ia dissipar tudo que era do homem só. Ai dos que escondem, ele continua dizendo, profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? O Senhor continua dizendo, como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode alguma coisa feita dizer ao seu, pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Nós vivemos num tempo de inversão de valores. E nós vivemos num mundo de inversão de valores. As pessoas seguem o que a maioria faz e ficam observando umas às outras e procuram imitá-las. Mas o Senhor disse que o reino dele não é deste mundo. Ele disse que o mundo jaz no maligno. E nós temos que ter cuidado para não nos deixarmos levar pelo sistema do mundo. Foi por isso que o Senhor disse que farei com você, Efraim, que farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada que logo desaparece. E acrescentou logo a seguir, por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Eu fiquei a pensar se isso aqui era no sentido figurado ou literal, mas Deus também permitiu que vidas fossem ceifadas por causa do pecado no Velho Testamento, inclusive na invasão de Jerusalém, no ano 586 a.C., quando Jerusalém foi destruída e muitos morreram e alguns foram levados em cativeiro. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Quando o povo voltasse do cativeiro, ele teria abandonado os ídolos, teria abandonado uma série de práticas que não foram totalmente eliminadas, porque o ser humano é pecador, mas a grande parte daquilo que o povo praticava, principalmente a idolatria, caiu por terra. Sobre a formalidade religiosa destituída da prática da palavra de Deus, também o Senhor disse através de Amós. Amós é alguém que fala contra a injustiça social que existia naquele tempo. Amós 5, 21 a 24 diz assim, eu odeio e desprezo as suas festas, com as suas reuniões solenes, não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. As ofertas pacíficas era que toda pessoa que queria trazer uma oferta diante de Deus como ação de graças. Então é chamada de oferta pacífica. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, veja o que diz agora.
corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. O que é que está sendo dito aqui? Olha, eu não quero o culto de vocês se vocês não estão praticando o que eu mando vocês fazerem. Não faz nenhum sentido cultuar a mim se o que vocês estão vivendo é totalmente oposto à minha palavra. Então ele diz, em vez disso, em vez de prestar um culto formal e puramente legalista, que corra o juízo como as águas. O juízo aqui tem o sentido de palavra. A Bíblia diz, os juízos do Senhor são verdadeiros. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, os testemunhos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Bom, tem um texto lá no Salmo 19 que diz, os juízos do Senhor são, quem me ajuda? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eu acho que é isso. Então, por isso que Jesus ensinou que a obediência à sua palavra... Bom, então, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. É isso que eu quero. A prática corra o juízo corra aquilo que é certo. E a justiça é a prática da palavra de Deus em todos os sentidos. Sendo honesto, correto, falando o que é certo, o que é direito, não falando mal das pessoas, não criticando, não... Enfim. Foi por isso que Jesus ensinou que a obediência à sua palavra é a maior evidência de que o amamos. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É uma relação de amor, a que Deus deseja ter comigo e com você. Por isso o Senhor completa o que vinha dizendo, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, o que Deus deseja é mudança de vida, gente. Que a nossa vida seja transformada, não por mim, nem por você, mas que nos rendamos a Ele. E reconheçamos o que Ele é e o que eu sou. Reconheçamos o nosso pecado, a nossa transgressão, nos arrependamos, mudemos de vida e retornemos ao caminho. Pois quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia é você amar o outro na sua miséria. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então o que Deus deseja não é blá, blá, blá. Ele deseja que você o conheça. É muito mais importante do que qualquer coisa que você faça, até mesmo o culto. E eu não estou dizendo que você não tem que cultuar a Deus. Se você não cultuar, tem alguma coisa errada também. Mas não é
O culto que agrada a Deus é o culto que é resultado de um relacionamento com Ele. O culto aqui no domingo ou em qualquer outro dia em que ele é prestado a Deus deve refletir a nossa relação com Ele, diária. Jesus aplicou este texto de Oséias em dois contextos que revelam o que é conhecer o Senhor. Primeiro, Mateus 6, 9 a 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu. Mateus veio a ser um dos 12. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Publicanos eram cobradores de impostos. Pecadores eram, todo mundo mesmo. Que não era um fariseu, que não era um escriba, que não era uma pessoa religiosa. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Pois vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores. Foi para esse que Deus veio. Se alguém se sente justo, não foi para você que ele veio, não. Você só tem uma justiça, essa justiça é que lhe é atribuída quando você crê em Jesus. Então Deus vê você como um justo, não por você, mas pelo que Ele é, através de seu Filho, que foi a manifestação da justiça de Deus. Nós não devemos amar a prática do pecado, mas devemos amar o pecador, mostrando a eles o amor de Deus, para que eles também, como nós, conheçam o amor de Deus e a salvação que nos é dada gratuitamente por meio da fé em Jesus. Então, nós não podemos jamais julgar-nos superiores a quem quer que seja. Eu morava em Brasília ainda, e eu via uma coisa que acho que ninguém aqui conheceu, chamava Clube dos 200. Clube dos 700. Quantos? Não, 700 ou 200, eu não sei. É 200, né? Esqueci o nome acho que é Pat Robertson, se não me engano, era o que dirigia. E ele dizia com frequência, eu não sou diferente de nenhuma outra pessoa, sou apenas um pecador redimido. E é isso que nós somos, pecadores redimidos, não somos melhores que ninguém. Então nós não temos razão para não amar quem quer que seja, porque foi assim que Deus nos amou. Foi assim que Deus nos encontrou. O segundo texto que Jesus usou, eu já estou terminando, está em Mateus 12, a partir do verso 1. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando seus discípulos com fome. Começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado.
Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado, ou seja, quebram o sábado, e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se você soubesse o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Os inocentes aqui são os discípulos deles. Os discípulos que estavam colhendo no dia de sábado para comer espigas. E ele acrescentou: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Para que entendamos isso, nós temos que entender uma outra palavra de Jesus, que foi dita em Marcos 2, 27 e 28. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que Jesus está ensinando é o seguinte: o sábado foi criado para beneficiar você, e não para você beneficiar o sábado. Nós não temos que entender que o propósito do sábado não era azucrinar a vida de ninguém. Era para que você tivesse descanso e compusesse as suas forças e pudesse ter saúde. Mas Jesus foi muito criticado porque curou no sábado, porque fez milagres no sábado, e isso para eles era um absurdo, porque eram legalistas religiosos, mas não conheciam a Deus. Por isso Jesus diz: mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado a inocentes. Conclusão: assim não podemos revelar o amor ao próximo a menos que amemos a nós mesmos. É preciso que entendamos o amor de Deus, não apenas a mente. É fácil entender as coisas na mente. Mas ore para que a ficha caia, se ainda não caiu. E busque conhecer a Deus nas Escrituras. Busque estar com Ele diariamente, em oração e na palavra, para que assim você possa conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Então, é algo que eu e você precisamos. Por isso, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. E o último verso diz assim: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que de holocaustos. É isso que Deus quer, que você o conheça. Não faz sentido você viver sem conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a gente conhece a Deus na palavra. Nós temos que conhecer a Deus através da palavra de Deus e vivê-la por meio do poder do Espírito que nos capacita a fazê-lo se nós pedirmos isso a Ele. Temos visto aqui, já com uma certa regularidade, que Deus age através da oração. Então, se eu quero Ele
agindo em minha vida, vindo ao encontro de minhas necessidades mais profundas, eu tenho que pedir e tenho que confessar que eu não posso, que eu não consigo por mim mesmo fazer o que Ele pede que eu faça, senão pelo Espírito dEle. Isso requer conhecimento de Deus e o Senhor quer que eu e você prossigamos em conhecê-lo.